A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, que é a irmã Tayla. E hoje, amados, nós vamos meditar na palavra do Senhor, que está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3, que nos diz assim: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois, comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amém? Amados, de início, ao ler essa palavra, esses 7 versículos, eu me espantei um pouco, porque aqui em Lucas parece que está tudo misturado, Misturou o perdão, misturou a fé e misturou a obrigação. Mas depois, conforme eu fui lendo, o Senhor foi me dando o entendimento de que esses versículos são, sim, à primeira vista, versículos isolados, de perguntas isoladas. Mas, na verdade, todos eles têm o mesmo significado. Porque, veja bem, se nós começarmos do final e voltarmos ao anterior, olha como fica bem claro, que nós temos que saber que mesmo que nós fizermos tudo o que nos foi ordenado, temos que dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Em outras traduções, vai dizer assim, porque fizemos apenas a nossa obrigação. Então, amados, se nós entendermos dessa forma, que nós temos que fazer a nossa obrigação, é nossa obrigação termos fé, nem que seja como um grão de mostarda. É nossa obrigação perdoar o nosso irmão, quantas vezes ele vier até nós e nos pedir perdão. E é nossa obrigação ver quando o nosso irmão pecar contra nós, que nós devemos sim repreendê-lo. E muitos, amados, hoje esquecem de pregar essa parte do repreende-o, Só querem pregar, perdoa, perdoa, perdoa. Ontem, nós estávamos meditando na palavra do Senhor acerca da igreja de Coríntios, aonde o pecado lá estava de tal maneira infiltrado, enraizado, que os irmãos nem repreendiam, nem entristeciam um irmão que estava em fornicação e prostituição e abusando da mulher de seu pai. Mas hoje, amados, nós aprendemos que nós devemos perdoar. Se por acaso acontecer a mesma coisa conosco e essa pessoa nos pedir perdão, se porventura, amados, acontecer de alguém pecar contra nós e nos magoar de tal maneira, amados, mas se essa pessoa vier nos pedir perdão, nós devemos perdoar.
Aí você diz, mas irmã Taira, ele já fez tantas vezes. Mas o Senhor está falando, se ele vir te pedir perdão 7 vezes no dia, e ele pecando contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes ele vir ter contigo dizendo, estou arrependido, é para nos perdoar. Você vê que em outras passagens, Pedro lhe pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7? E Jesus fala, não, Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus estava ensinando para Pedro? Ele estava ensinando assim, que nós, amados, sempre quando pecamos, pedimos perdão a Deus. E saiba de uma coisa, que Deus não conta quantas vezes nós pecamos e quantas vezes nós pedimos perdão. Deus só exige de nós o arrependimento. E se nós pedirmos perdão, todas as vezes, Ele vai nos perdoar. Se todas as vezes nós nos arrependermos, todas as vezes Ele vai nos perdoar. César, tira isso da boca, filho. Perdão, irmãos. E então, amados, o que Jesus quer dizer é o seguinte, se todas as vezes que nós pecamos, nós pedimos perdão a Deus e Ele nos perdoa, por que nós queremos fazer diferente com o nosso irmão? Será que nós somos mais dignos de sermos perdoados do que o nosso próximo? Não. Todos nós somos iguais perante Deus. E se nós queremos que Deus nos perdoe, que Deus nos julgue com justiça, nós devemos perdoar e julgar com justiça. Aí você pode dizer, mas irmã Tayla, você acabou de falar que muitos só pregam sobre o perdão, mas esquece de pregar a parte de repreende-o. Este repreende-o, irmão, não é para você gritar, para você acusar, para você apontar, para dizer, olha o que você fez comigo, olha o que você fez para mim. E sair gritando, cantando aos 4 ventos, espalhando para todo mundo que aquele irmão te lesou, te lesionou. Não, amado. É para você pegar e explicar para o irmão, explicar para aquela pessoa o porquê que ela fez é errado. Entendeu, amados? Nós temos que... Ah, irmã, mas a pessoa já sabe. Sim, a pessoa já sabe. Mas se você explicar de uma maneira santa, abençoada, pedindo sabedoria e entendimento a Deus, que aquilo que ela faz contra você não apenas prejudica você, mas prejudica a ela também, amado, que tudo que nós fazemos tem consequência. Oh, aleluia, glória a Deus. Com certeza, ela vai agir de uma maneira diferente. Então é uma repreensão, mas não é uma repreensão de humilhação. Você não vai humilhar, você não vai expor a pessoa, mas você vai repreender na palavra. Amado, você vai arguir, redarguir, ensinar, mostrar o porquê. E é obrigação sua fazer isso. Você tem que mostrar, você tem que ensinar para a pessoa o que ela está fazendo de errado e o que aquilo pode causar para ela. Porque a Bíblia nos diz, se nós não explicarmos, não falarmos à pessoa que ela está errada, que ela está em pecado, nós sabendo que está errado, nós vamos acrescentar, amontoar brasas vivas sobre a nossa cabeça, ou seja, nós seremos tão culpados quanto aquela pessoa. Ah, irmã Tayla, mas eu já expliquei, já ensinei, e a pessoa não muda, a pessoa não aprende. Então, meu amado irmão, aí sim, você pode dizer, a minha parte eu fiz, aí não é mais com você. O Senhor Jesus não vai te culpar, nem colocar este pecado sobre a sua cabeça, sobre as suas costas, amém? E prosseguindo aqui sobre a fé, que Jesus falou, né, após os discípulos pedirem, Senhor, aumenta-nos a fé. Se a gente observar, para nós perdoar uma pessoa 7 vezes no dia, uma pessoa que 7 vezes nos magoou, nos feriu,
Precisa ter fé, irmão. Sim, é verdade. Precisa ter muita, muita fé. Né? E eu digo não só fé, mas também paciência. Oh, glória a Deus. E muita, 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 pedir a Deus muita sabedoria e paciência e fé. Porque, amados irmãos, para nós perdoar alguém 70 vezes 7, 7 vezes que pecou contra nós no mesmo dia, nós precisamos ter essa fé que Jesus nos ensinou, de amar o nosso irmão como a nós mesmos, de perdoá-lo 70 vezes 7, 7 vezes no mesmo dia, no mesmo dia. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então é preciso ter fé. Fé que é aquele que nos chamou para uma boa obra, ele é fiel para terminar. Fé, irmão, para dizer que nós sabemos que o Senhor é guarda fiel do seu povo. E ainda que Satanás engane um irmão, uma irmã para nos ferir 7 vezes no dia, as 7 vezes que nós perdoarmos, nós vamos estar quebrando aquele jugo, aleluia. E através desses 7 perdões que nós damos para essa pessoa, ou 70 vezes 7, o jugo será quebrado e aquela pessoa será liberta. Porque, amado, a intenção de Satanás ao fazer uma pessoa pecar contra nós 7 vezes em seguida, em sequência, é tirar a nossa fé, é tirar nós da comunhão. Mas a partir do momento que nós perdoamos todas as vezes, amado, nós quebramos o jugo, nós quebramos as cadeias, quebramos as correntes que está sobre aquela pessoa e sobre nós. Porque a falta de perdão, irmão, gera raiz de amargura, gera mágoa no coração. E um coração que está magoado, está com raiz de amargura, está sujo. E o Espírito Santo não consegue habitar. Né? Porque está ali o espírito do rancor, da mágoa, do ódio. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele falou, olha, os frutos do Espírito são fé, paz, longanimidade. Entendeu? Longanimidade, irmão, é isso. Quando nós pecamos contra Deus, todas as vezes Ele nos perdoa porque Ele é longânimo. Ou seja, Ele tem paciência em nos entender e nos perdoar. Longanimidade é paciência misturado com misericórdia, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele prosseguindo aqui, ele falou, olha, pois então, vocês tiverem uma fé pequenininha como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Não é fácil, né, irmão, arrancar essa mágoa, essa tristeza, essa raiva, esse ódio que está no coração contra uma pessoa que nos feriu muito, que nos magoou muito. É a mesma coisa que dizer para uma amoreira, sai daqui e vai para o meio do mar. É uma coisa muito difícil e poderíamos dizer até que impossível. Mas se nós tivermos fé, pequenininho como um grão de mostarda, de perdoar essa pessoa, aleluia, a amoreira vai sim morar no mar. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E prosseguindo aqui na palavra, amados. E qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? Jesus está falando aqui, amado, sobre um patrão e um servo. Você já viu o patrão servir o servo? Olha o que ele está falando aqui. Vem e põe-te à mesa. Olha, eu já estou te servindo, viu, meu escravo, meu funcionário? Você foi lá fazer o que eu te mandei. Você estava na lavoura ou estava guardando o meu gado, mas agora que você chegou cansado, eu já fiz uma comidinha para nós. É difícil, né? Por quê? Porque ele vai falar, não, agora que você chegou, eu estou com fome. Vai se lavar, se arruma logo, se apronta logo e faz minha comida. É desse jeito, não é? Então, amados, se nós tivermos essa fé de perdoar, aleluia, nós faríamos diferente. Nós entenderíamos o lado do outro, o lado deste servo. Meu servo, você está cansado? Eu também estou, mas vamos comer juntos?
Irmã Tayla, isso não existe. Por isso que Jesus nos deu este exemplo. Ele falou, qual de vocês que vai fazer isso? Ninguém. Né? O qual de vocês, esta parábola aqui, amados, essa ilustração de Jesus, esse exemplo que ele está dando, também está nos outros evangelhos. Ele fala assim, qual de vocês que o seu funcionário te servindo, fazendo ali a obrigação dele de te servir à mesa da sua comissão, fala, ô meu servo, como é bom, muito obrigado. Oh, você é maravilhoso de você me servir aqui todos os dias. Jamais, porque você está pagando para ele. Isso é obrigação dele. Então, é por isso que aqui Jesus fala, olha, então, se você não vai chamar ele para comer com você, nem vai fazer a comida para ele, e muito menos agradecer ele, porque ele está fazendo a obrigação dele, assim também vós, depois de haver desfeito quanto foi tudo que te foi mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amados, o que isso quer dizer? Quer dizer, ainda que você perdoe, ainda que você tenha o coração do tamanho do mundo, que você abrace o mundo todo, que você perdoe todo mundo, que as pessoas falam, olha, irmã, eu não suportaria isso que você suportou, não. Ai, irmã, eu não perdoaria isso que você perdoou, não. Mas ainda que você faça tudo isso, você ainda é servo inútil, porque você só está fazendo a sua obrigação. Jesus falou aqui, ó, quantas vezes se deve perdoar o irmão? E ele está falando, acautelai-vos. A primeira palavra que Jesus falou é acautelai-vos. A gente tem que ter cautela, irmão, porque é nossa obrigação fazer isso. Quando nós não perdoamos, nós não damos lugar também para Deus nos perdoar. E aí, amados, nós estamos correndo grande risco de perder a nossa fé, de perder a nossa salvação e até todas aquelas obras que nós fizemos para Deus, também nós corremos o risco de perder. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, ele disse, olha, tenha cautela. Porque Satanás vai querer fazer com que as pessoas te magoem, te insultam e eu vou permitir, porque eu sou Deus. E eu quero ver até onde você vai. Para você perder a sua fé e você perder o seu galardão. Porque, amados, tem muitas pessoas que se desviam do caminho do Senhor por causa de algo que alguém fez a ele. E aí vem aquela velha história, aquela velha parábola do irmão que falou para o pastor que ia sair da igreja, que ia se desviar, que ia voltar para o mundo, porque tudo que ele fazia na igreja não era reconhecido e ele via muita coisa errada de dentro da igreja. Aí o pastor chegou até ele, mandou ele encher um copo d'água até a boca e falou, eu quero que você dê a volta aqui ó, em todos os bancos da igreja, sem derramar uma gota de água, aí eu te dou a bênção para você ir embora. A irmã falou, tá bom. A irmã pegou e foi lá, deu tantas voltas quanto o pastor mandou em volta dos bancos e falou, você derramou um copo de água, uma gota d'água? Ele falou, não, mas como você conseguiu? Ele falou, pastor, porque eu não tirei os olhos do copo. Então, e você viu o irmão que ele estava fazendo ali do seu lado? Eu mandei ele fazer uns gestos para você, os sinais. Você viu que... Não, pastor, por quê? Pastor, porque eu não podia tirar os olhos do copo, senão a água ia derramar. Ele falou, então, você está aqui na igreja por causa dos irmãos ou por causa de Jesus? Se você não tirasse os olhos de Jesus, você não ia ver o que tinha de errado. Então é dessa maneira. Nós não temos olhar para o que o irmão nos fez. Porque muitos falam, não, né, o irmão pecou, mas é Deus e ele. Mas a gente fala isso porque o irmão não pecou contra nós. Mas e quando ele peca contra nós? Nós também pensamos da mesma forma? Eu creio que não. Eu creio que nós endurecemos o nosso coração. Porque não é fácil. Nós vemos coisas erradas que acontecem com os outros, é uma coisa. A gente se entristece, mas quando é conosco, amados, é muito mais difícil esquecer e perdoar. Então, por isso que Jesus falou, acautelai-vos, porque vai acontecer isso com você. Jesus não falou quando um estranho pecar contra ti, ele falou quando o teu irmão pecar contra ti. As mágoas, as tristezas vai vir das pessoas que você menos espera, das pessoas mais chegadas a você. Então, acautelai-vos.
Tenha cuidado, porque serão as pessoas que você menos espera que vão te magoar, e essas pessoas que você menos espera, que são mais chegadas a ti, é que você vai ter que perdoar. 7 vezes no mesmo dia, ou 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias, se essa pessoa se arrepender. Mas se ela não se arrepender, Jesus fala, repreende. Mostra para ele que ele está errado, porque fazendo assim, você vai dar uma chance para ele se arrepender, pedir perdão e não perder a salvação dele. Amém? Então vocês entenderam o que Jesus quis nos ensinar aqui? É nossa obrigação. É um ato de fé. Nós perdoar. Amém, amados? Glória a Deus. Então já vou encerrando por aqui essa meditação de hoje, né? Peço que os irmãos continuem orando por mim, apresentando a minha vida, para que Deus possa me dar cada dia mais entendimento na palavra dele. E você, amado irmão e amada irmã, que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba de uma coisa. Sabe esse servo que nós lemos aqui, que Jesus falou que jamais o patrão dele vai chamar ele para cear com ele? Jesus, ele fala assim, se você me servir, eu vou chamar você para cear comigo. Oh, glória a Deus e aleluia. Ele vai chamar você para cear nas bodas do Cordeiro. Todos nós que somos servos do Senhor, então venha para Jesus também. Aceite ele hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.